Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 89 do que nós chamamos agora de Aceleração de Vendas TV para os mais antigos, antigo AceleraCast. Hoje a gente vai ter um episódio aqui muito legal com o Matheus Brandão e eu pedi a mini bio dele. A mini bio dele é um grande amigo. Antes de apresentar aqui o Matheus Brandão com toda a sua trajetória e de onde nos conhecemos, queria pedir para vocês darem o like, ativarem os sininhos e também o sininho, né? Mas para de tocar várias vezes e para você também fazer a inscrição no canal. Assim você sabe toda vez que sai aí um episódio novo para você. Maravilha, feito o protocolo inicial aqui, queria agradecer aqui a presença ilustre do Matheus Brandão, um amigo de longa data. Não sei nem quantos anos, mas a gente pode descobrir aqui. 13. 13 anos já? 13 anos, pelo menos. Eu gosto de ter amigos que lembram as datas, porque aí é importante, né? Porque quando a gente não lembra a data, sabia que era de muito tempo. E ele vai contar um pouco da trajetória dele aqui, a gente vai falar bastante sobre vendas, né? Tem uma experiência também, agora está dando aula de vendas, isso é muito legal, a gente acha isso bastante interessante. Então é isso aí, Mateuzinho, seja muito bem-vindo. Poxa, obrigado, já me sinto em casa, terceira vez aqui. Vai ser um prazer estar com vocês aqui, um grande amigo. Como diz a bio, um grande amigo. O Matheus estava lembrando da época que o microfone ficava na mesa e não podia bater assim. Exato. Agora a gente já deu um upgrade aqui, ó, tem um Shure. Para um descendente italiano não poder bater na mesa é complicado falar, mas ó, o microfone está no progresso aqui, Alvinho, tá mandando brasa. Isso aí, então, muito bom. Matheus, vamos começar contando um pouco então da sua trajetória aí. Boa. E aí eu vou pedir pra gente ir pausando, porque aí a gente vai aos pouquinhos, vai parando e dando um deep dive ali em cada uma das etapas, porque foram várias incursões nesse mundo de startups até big corps. E eu adoro esses nomes fantásticos e tal. E o Matheus tem um vocabulário chique. O Matheus tem um vocabulário fluffs. Depois ele pode deixar o link na bio aqui para vocês poderem baixar e entender os 50% do que ele vai trazer para nós. Beleza? Me conta aí, cara, como é que começou a sua trajetória profissional aí nesse mundo das startups, esse fantástico mundo das startups? Legal. Bom, de novo, prazer estar aqui. Vai ser um prazer passar esse tempo com você, trocando uma ideia, falando do sentimento também, que acho que é uma coisa que você falou. Vai ser legal falar sobre. Bom, startup em 2016 ali, comecei a trajetória na Vita, onde a gente cofundou aqui em São Paulo. Inicialmente era uma empresa de software para médico e tinha algumas soluções de pagamento também ali. E a gente logo foi crescendo muito e nessa época startup ainda nem estava muito difundido, assim, falar que ia trabalhar em startup, numa startup, você vê um executivo, sei lá, vindo de uma empresa grande saindo para startup, hoje como é extremamente comum, era impensável antigamente, nessa época aí. Mas não tinha nem unicórnio ainda, Nubank, esses 99 estavam para explodir ainda. A gente começou ali bem pequenininho fazendo essa solução de software para médico, ajudando ele a administrar melhor a clínica dele e fomos evoluindo. Até que ali em 2018, mais ou menos, a Vita a gente fez a gente chama de pivotar, né? Quando você recalcula a rota do teu negócio, vai para o mercado maior, melhor, usando tudo aquilo que você teve de experiência anterior e a gente decidiu mexer com seguros, fazer coordenação de cuidado, virando uma corretora, substituindo a corretora tradicional, em troca, colocando uma equipe de saúde por WhatsApp na época. Antes de ser no pronto-socorro, você falava com a nossa equipe, né? Nosso time de saúde que a gente tinha. E isso foi uma mudança muito grande, porque a gente saiu de um mercado onde nosso teto já estava chegando, a gente tinha, sei lá, 15 mil médicos usando a nossa solução de software. O Drauzio Varela, todo o Einstein usava, enfim, a Lotten Eyes, várias clínicas famosas. E a gente foi para um outro mercado, assim, a gente foi brincar num outro playground, assim. A gente tinha outros players, assim, a gente brigava com software brasileiro, do nada a gente estava brigando com corretora multinacional que tinha sede em Londres. Então, a luta, a batalha ali ficou maior, mas também a compensação também. Então, em 2018 a gente fez esse flip, essa mudança, essa pivotagem, e foi um ano muito duro, assim, psicologicamente, para administrar toda essa mudança, absorver. Foi um momento muito dramático ali da empresa, onde a gente estava... ninguém recalcula a rota sem necessidade. Então a gente precisava refazer o nosso caminho por existência mesmo. Mas em 2019, ao contrário de 2018, a gente colheu bastante coisa. E em 2020, a gente nem sabia da pandemia, mas no final de 2019 a gente entrou no acordo com a Stone
para uma aquisição. Como a Stone brigava contra banco e tinha a maquininha como principal produto, o banco oferece consórcio, oferece empréstimo, oferece seguro. Aliás, Bradesco, 40% do lucro do Bradesco é seguro. Então, não tinha por que não ter seguro. Eles falaram, cara, a gente gostava de você, a gente gosta de vocês, tem um alinhamento cultural, a gente sempre admirou muito a Stone. Então, foi um processo muito fácil, de poucos meses, assim. A gente topou, ao invés de fazer uma captação via fundo de investimento, a gente topou ser adquirido pela Stone e nos tornar sócios lá. E foi um baita golaço, porque se juntar uma marca como eles foi muito bom. Mas logo veio a pandemia, eu estava morando em Uberlândia, no piloto, e foi bem desafiador ali, mas muitas histórias para contar, né? Muita loucura quando chegou a pandemia e tudo mais, mas foi bem apaixonante a trajetória até o fim do ciclo dentro da Stone em agosto agora de 2024, quando eu saí para empreender de novo. Boa, muito bom. Já vamos falar disso aí. E conta um pouquinho assim, cara, como é que era lá no começo, né? O Jeff Bezos fala a história do Day One, né? Todo dia tem que ser o Day One, etc e tal. Conta um pouquinho desses bastidores lá Você entrou em que número você era na Vita? Mais ou menos assim. Aqui em São Paulo, entre 10 e 20º. Tá. Esse número. Não tinha... Porque em uma semana deve ter saído de 10 para 20 também. Então, exato. Todo mundo que entrou naquela semana não rotaciona sabe muito bem muito. se é 18 ou 19, né? Cara, e assim, cheguei com o meu próprio notebook para trabalhar, não tinha lugar para todo mundo, então naquele dia eu vi um cara fazendo uma demo sentado no jardim, porque a gente não tinha... Quando eu fui fazer o primeiro papo com o João, que é o fundador efetivamente, eu fui dar meu documento, né, para fazer o cadastro. Ele falou, é da Vita? A Vita não precisa, não. A Vita é aqui, ó. Aí era a porta do escritório da Vita era do lado da sala do zelador. Tinha um rodo, uma vassoura bem bonita, assim. E, inclusive, o João atrasou muito. Eu quase fui embora. Falei, cara, como escritório no térreo, do lado da sala do zelador, nada contra zeladores, mas assim, zero estrutura. Mas aí eu fui. Então, era no térreo, o escritório. E, cara, a sensação de aventura, literalmente. Assim, costumo dizer que para você ser empreendedor, você precisa gostar de trabalhar. Uhum. Porque é o que não vai faltar ali no começo. Você vai ter que trabalhar para achar mesa para sentar, você vai ter que trabalhar para se motivar, você vai ter que ir atrás das coisas mesmo, né? Então, aquela insegurança absurda. E nessa semana que eu entrei, a gente anunciou a compra de um concorrente. E aí mais insegurança, todo mundo falando, a empresa vai diminuir, a gente vai fundir as pessoas, as operações e vai ter gente que vai sair. Tipo 20 caras do lado de cá e quantos no que comprou? Era umas 20 também, por aí. Então sai de 20 para 40. Exato. Já tem o primeiro transtorno aí. Exato. E aí como é que vai ser? Sempre aquela coisa, né? M&A, você vai ter, gente vai sair... 70% dá errado. Exatamente. Já tem estatística contra. No nosso, graças a Deus, deu certo, mas mais insegurança. Então, assim, você administrar a possibilidade de estar num negócio tradicional e ir para uma coisa que quer crescer 3, 4 vezes no ano, triplicar de tamanho todo ano nos próximos 5, é uma jornada que não dá para dizer que é legal, mas assim, é muito desafiadora no ponto de vista assim, psicológico, porque você se expõe também a muitos desafios e você não ganha todos. Assim, é mentira dizer que você ganha todos quando você está empreendendo, que minha trajetória foi vitoriosa. Não, o combo, o macro, se você mastiga tudo, você saiu vitorioso. Mas se você for ver, mesmo a trajetória do empreendedor sobe e desce assim, quase todo mês. Vamos dizer diário? Abandono, exatamente. Traição, abandono, promessa que não é cumprida, cliente que dá o sim antes de assinar o contrato e você comemora que é uma baita lição, não comemore antes do contrato assinar, ou da nota fiscal ser emitida, ou quiçá do pagamento cair e ele voltar atrás ou sumir. Então são muitas decepções e quando a gente estava ali no comecinho isso, era muita expectativa de crescer e a gente, quando comprou esse player, a gente não tinha produto e eles não tinham cultura. Então foi um mix perfeito. No ano seguinte a gente quadruplicou o tamanho do produto que a gente comprou. Só que como todo
empreendedor até mais jovem na época lá, você quer vender, vender, vender. E a gente engargalou numa parte importante de qualquer empresa de SaaS, que é a implementação. Então a gente chegamos a ter 90 dias de espera para implementar. E aconteceu da gente ter churn em implantação. Às vezes você chegava para a clínica e falava, opa, Clínico Web, a gente vai implantar aqui. O cara, implantar o quê? Então, a gente comprou 2 meses atrás. Não, já comprei outro. Já implantei. Então a gente vendeu muito e não preocupava em entregar. Ô, Matheus. Tá aqui, ó, patrocínio. Nos lembraram agora do patrocínio da Azulin. Vamos tirar ela daqui, porque como ela não pagou pra gente. Azulin, se quiser patrocinar, tamo aí. Manda um alô. Manda um alô. Tu vê que tá higienizado, né? Pós-pandemia. Mas, Matheus, me traz o seguinte, cara. Que comportamentos, eu vou pegar assim, né? A Vita, então, eu vou considerar como uma empresa bem sucedida por toda a trajetória dela, depois foi vendida para a Estônia, a gente já se aprofunda nisso aí. Talvez sem contar o nome aos bois, mas assim, que perrengues você viu? Vou falar aqui dos empreendedores, você se tornou sócio, então era empreendedor, mas que perrengues vocês vivenciaram lá assim, que vocês falavam, cara, puta, nunca imaginamos que esse perrengue aqui, porque é o que você falou, né? O empreendedor ele passa por uma trajetória, né? Nós estamos completando agora 15 anos de existência, então... Adolescente, vai ter festa? Vai ter festa. Vai ter festa. Dançar com o príncipe? Vai ter festa. Dia 4 de fevereiro, aqui na Aceleração de Vendas, tem festa. Se você quiser, manda uma mensagem. Confirmei presença ontem. É isso aí, ó. O Mateuzinho vai estar aqui. Se você quiser um tete-a-tete vender alguma coisa para ele, você que é SDR, vendedor, que é Account Manager, se quiser prospectar, no dia 4 é uma ótima oportunidade. Vamos bater um café. Vender não garanto, mas trocar ideia a gente troca. Comprar você não garante. Vender para ele talvez, né? Mas, cara, conta aí como é que você... desses duelos, assim, que a pessoa passa, porra, vários perrengues, né? Você imagina... Quando foi fundada a Vita? Foi no final de 2015. 2015. Eu lembro que eu fui lá uma vez, aí tinha, acho que a moto, né? Que o cara vendia e tal. Exato. Qual foi, talvez, o maior perrengue, assim, que você fala, puta, velho, dessa aqui eu achei que a gente não ia passar? Entre isso e a venda pra Estônia. Assim, o perrengue que você fala, mano, aqui foi foda. Cara, eu acho que tá sempre ligado à caixa, né? Então, tinha momento assim que a gente olhava e falava, nossa, daqui a 3 meses... Não vai dar, fudeu. Vamos ter que ir pra praça vender goiabada pra pagar. E como a gente estava num momento de crescimento... Ainda sem investimento externo. Já com investimento interno. A gente... O investidor também não vai por mais necessário. Nesse caso, imagina, você colocou o dinheiro de uma empresa. Essa empresa investiu demais, faturou de menos, não sei, teve alguma intercorrência macroeconômica, exatamente. Você vai pedir lá uma extensão, você fala, né? Então você negocia um acordo maior, melhor, fala, olha, me dá uma extensão do que você me deu e que esse tanto aqui a gente vai te vender por um percentual mais vantajoso, e é sempre a correria. Mas eu acho que tem alguma situação, assim, uma história que você fala, puta, eu tava no café, aí meu sócio ligou e falou que deu esse... Sim. O detalhe do drama a gente quer, Matheus. Fofoca é bom com detalhe. Não, sem exato, citar nomes, exato. Tá? Aquele erro primário, assim, né? A gente tinha um time de SDR, tem vários casos, daqui a pouco a gente vai falando mais. Mas vários casos, assim. A gente tinha um time de SDRs e tinha um sócio nosso que adorava tradear na contratação, dizer que era o bonzão, né? Então, esse cara eu consegui trazer, portanto, ele ganhava tanto, consegui vender o sonho para ele. O sonho era de verdade, tanto que aconteceu, a gente foi vendido para a Estônia, teve o earn-out, a gente teve o exit. Mas naquela época era uma colina muito difícil. Então a gente falava, cara, a gente quer ser a melhor e maior empresa de saúde do Brasil. Mas naquela época a gente não era nem a melhor nem a maior, né? Então, o cara vinha aceitando redução salarial. Só que existe uma coisa que você, como dono, não consegue mexer, que é num negócio que chama rádio peão, né? E você não consegue controlar seu time na hora de almoçar. E aí um dia eu estava na minha sala, lá na minha mesa, e chegou um pessoal falou, olha, os S10 não vão trabalhar essa tarde, hein? Eu falei, achei que era brincadeira. Eu falei, não, como assim não vão trabalhar essa tarde? Pois então, estão tumultuando aí, estão fazendo uma greve. Caralho. Uma greve. Um contou pro outro quanto ganha e ninguém recebia igual no fixo. E eram umas 8 STRs, assim. Eles cruzaram o braço, literalmente a gente lidou com uma greve. Eu tive que
colocar eles numa sala de reunião e eles de braço cruzado, eu olhando assim, eu falei, não acredito que tô passando por isso. No fim, eu tive que equiparar no salário mais alto. A gente saiu dali à tarde todos, eu falei, cara, que loucura. Os caras vão abrir um sindicato daqui a pouco. Mas eles se conversaram e fizeram, assim, eles iam embora, literalmente, eles iam embora, falando que ia levar todas as listas para o concorrente. Então, mas é o que eu digo, assim, a maioria dos problemas que a gente tem, dos desafios que acaba tendo são humanos. São ligados a pessoas, ligados às relações. Caixa e gente, né? Caixa e gente, caixa e gente, caixa e gente. Ou você faz pouco caixa, ou você tem muito que é problema também, água demais mata a planta, e as pessoas erradas na hora errada. E é uma coisa, você não pode, porque você teve uma decepção ali, ou acolá, deixar de confiar no ser humano, né? Então, você vai pro próximo torcendo para que ela seja diferente da anterior. Mas a gente sofreu bastante. Eu brinco, né, que quando a gente, numa outra empresa que a gente trabalhou ali, tinha um parceiro meu, a gente falava assim, cara, a vida do empresário, empreendedor, né, ela não é que oscila no mês, né, é tipo andar no carrossel da Disney, velho. Em uma hora você já subiu e desceu, e aí eu acho muito louco isso, porque também tem muito a ver com o vendedor, né. O cara fala, vendedor otimista. Velho, se o cara não for otimista, ele tá fudido, bicho. Porque, cara, você toma 70 anos. A Babi tá aqui atrás falando, né, confirmando aqui com a cabeça. Porque, olha só, velho. Você ligou pro cara e tomou um não. Aí tem aquela proposta que você acha que vai fechar. Puta, fechamos com o outro. Não. Depois de 5 não, velho, qual é o comportamento que você pode ter? Ou você se joga na janela, a gente tá no 18º andar. Você começa a acreditar. Ou você começa a acreditar em duende, fada e tal, pra falar, bicho, com certeza vai dar certo. Exato. Lógico que vai dar. Porra. Eu tô fazendo isso porque Deus vai derrubar 10 pra me dar 1. Você, né? Mas aí a vida do empresário é um pouco isso, né? No Brasil, mais especificamente, de novo, falando que a gente tá fazendo 15 anos, e aí ontem eu mandei o convite pra muita gente, e aí o pessoal respondeu, porra, caralho, de 15 anos e tal, não sei o quê. E aí, de fato, me trouxe uma realização de dizer, cara, 15 anos, velho. É muito 15 anos é foda, velho. É muito. É foda. Então, você vê pouca gente chegando em 5 anos, 7 anos, né? Então... E aí é um pouco isso, assim, né, cara? Você vai buscar energia onde não tem. E aí tem hora que você olha e fala, puta, o cenário ali, meu, é de chuva, meu barco tá furado. E aí só que você acredita no propósito. Né? Eu costumo dizer, já te passo a palavra aí, claro. Mas eu costumo dizer assim, a gente, cara, somos 3 pilares, né? Então a gente tem o nosso corpo que manda na gente, a nossa mente que manda na gente e o nosso espírito. O nosso espírito é onde está a proposta, né? Nosso propósito, né? Sim. Então, por exemplo, você pega, por exemplo, um nadador, o cara quer ser campeão olímpico. De manhã, domingo, 6 horas da manhã, o corpo dele vai dizer não. A cabeça dele vai contar várias histórias para dizer que ele não vai. Só que, o propósito dele, a missão, o espírito vai dizer, velho, quem manda nessa porra aqui sou eu, velho. Porque o meu propósito é ser campeão olímpico. Então, o meu corpo se vira aí pra você se acostumar com a aguinha gelada. Sim. E minha mente, se vira pra não arrumar desculpa pra mim. E na empresa a mesma coisa. Né? Você tem o propósito dos sócios ou do sócio, e, cara, vai faltar caixa aqui de um lado, vai ter gente reclamando desse, só que você vai fazer, bicho, eu vou continuar, mesmo que os sinais digam que não funciona, né? Então, acho que é muito legal essa história do... Essa ser positivo, né? Você pensar positivo te ajuda a passar por... Imagina, você tá na hora do almoço ali, um pouquinho depois, você nunca vai imaginar que seu time vai cruzar os braços e falar que não vai trabalhar, te colocando contra a parede, literalmente. Se você não... E as inúmeras variáveis que isso pode ter, né? Reflexo na empresa, reflexo na empresa, fora, acabou. Imagem. No final, esse time, enfim, teve que ser dissolvido, porque assim, acabou, assim, foi uma traição de confiança, foi um erro nosso. Então, a gente traiu a confiança deles, eles foram embora depois, então, assim, não, o dinheiro não resolve quase nada, assim, então, não resolveu. E a gente teve que refazer. Mas como você encara de respirar, vamos lá. Como que eu não sou imbatível por uma situação dessa? Então, realmente, ser positivo ajuda pra caramba. Boa. E aí, passada essa etapa, então, vocês foram lá, né, fazendo o caminho perfeito, pelo menos de quem tá de fora, né? Sim. Que você olha lá, pra quem viu aquela série do You Work, vê que não é tão redondo assim, não é tão perfeito. Zero. E aí vocês foram na trajetória, foram crescendo, batendo meta, e fundo de investimento, double, e exponencial, e contratando gente. Eu sei que vocês têm consultoria, mudou o ICP. Sim. Mudou drasticamente. Isso que ajuda muito na hora de você fazer, tem que ser a palavra agora que eu vou falar, turnaround. Quando você vai fazer um turnaround ali, quando você vai fazer uma pivotada, aí mudou, a briga virou outra. Então, a gente foi para um ICP maior.
Então, diferente. Então, a gente ia para clínica, para médicos, a gente negociava com secretária de clínica, que tem uma missão meio que administrativa ali, né? No contexto, a gente, de repente, foi para falar com multinacional, para falar com empresa grande, 1000 funcionários. Então, exigiu da gente uma armadura diferente. Então, a gente ia de camiseta para reunião, para dizer que é startupeiro e tudo mais. E tinha aí, o glamour, né, de usar a camiseta, né? o glamour, usar e tal. Eu lembro até hoje, eu fui numa reunião, não vou falar o nome do cliente aqui, e a gente estava no comecinho, a gente estava com 2, 3 clientes da equipe de saúde. E aí a gente falando, não, a gente já tem cliente e tudo mais, mas assim, não eram clientes que amavam a gente, estavam bem no comecinho, né? E aí eu falando, e o cara era um casca grossa, assim, era uma rede de academias bem grande, assim, acho que vocês vão saber qual que é. E ele... Amarelo e preto, não ou pode ser azul também. Mas o cara era CFO, assim, o cara fez IPO de empresa grande e tal, e eu falando, não, e a gente resolve o problema, e ele quietão, assim, ele tinha um telefone, como os incas faziam, aqui no meio da sala, ele virou o telefone, liga pro cliente aí no Viva Voz e pede para ele dar endossar um depoimento aí para vocês. E aí na hora tava comigo o médico e um dos médicos e a diretora médica nossa, que a gente tinha contratado, eles gelaram assim. Aí na hora, pensamento rápido, eu falei, olha, por compliance eu não posso fazer, não vou ligar sem avisar antes, até porque meus clientes são tão exigentes quanto você, eu tenho certeza que você não gostaria que te ligassem sem avisar. Aí ele deu uma coisa assim, e eu, nossa, passou. Aí na hora que a gente entrou no táxi, o médico falou, por isso que vendedor tem que ganhar mais que médico, cara, olha isso. Tem que ganhar mais que médico, eu nunca sairia dessa, eu já ia levantar da sala com medo. Então, são intercorrências que você tem e foi um repertório, exigiu um repertório diferente da gente. Sim. Logo eu sentei com o pessoal e falei, gente, não dá pra gente vestir do jeito que a gente vai, falando, vamos fazer aqui uns testes e vamos refazer o pitch, porque não dá, é diferente. Pode crer, ela tá exigindo outra coisa. Esse flip tem que ser mental. Meio da jornada, meio. Ixi, vamos dizer, lançar a startup e vender. Isso, a gente pivotou, porque a gente percebeu ali que o software para médico é muito legal, mas só que assim, tem muito player e é muito difícil, e o médico, ele é difícil culturar ele no uso do software. Ainda gosta muito do papel, imprime, mas gosta de escrever, enfim. Então a gente começou a perceber que a batalha era muito longa e mesmo se a gente vencesse, não ia ser um tamanho que daria uma compensação patrimonial pra gente. Então, cara, já que você vai brigar, uma briga séria, maior. Então a gente foi para seguros, aonde a briga ficou maior, por isso que a gente precisava de uma outra armadura, que eu acho que faltou isso no começo. A gente continuou com a cabeça do negócio anterior e só depois que a gente se citou e percebeu a grandeza que precisaria. E ali foi antes de vender. Isso aí aconteceu em 2018, por exemplo. Legal. Pô, tem um insight muito legal aí nessa fala que o Matheus trouxe, que eu acho que assim, ele falou, cara, o mercado ia demorar muito para amadurecer para comprar o produto que eu tenho, né? E eu trago aqui um insight, uma provocação que cara, muitas vezes, quantas vezes você não tá, nesse caso foi um segmento inteiro, né? Eu pivotei, saí de vender para médico para vender para outro segmento, mas quantas vezes você não tá tentando vender para um cliente que o grau dele de conhecimento da dor ainda é muito pequeno, ele nem sensibilizou. Então você vai lá para vender uma consultoria pro cara, por exemplo, o cara ainda nem sentiu essa dor. Pra ele tá acostumado. Pra ele não é uma dor. Você fala assim, não, mas eu resolvo um problema seu. Ele falou, não, esse problema eu não tenho, velho. Então fica uma dica aí de tentar entender, né? Porque é aquela história, tem clientes que vale você desenvolver a consciência deles sobre a dor, só que se essa consciência for muito grande, o seu ciclo de venda vai parar lá na frente. Exato, longe. E tem sempre isso alguém pode querendo viabilizar o comprar. negócio. Às vezes é um critério de decisão que não é por preço, margem, nada, né? Cara, o grau de maturidade do meu mercado para minha solução. A gente foi por isso. Todo mundo que tem plano de saúde, oferece plano de saúde na empresa, sabe que a sinistralidade sempre está alta. A sinistralidade média do mercado é acima de 90%. Então é uma dor. Então não tem como eu perguntar para qualquer empresa, independente do tamanho, e falar, cara, você queria que sua conta de plano de saúde fosse menor? Que o reajuste do ano que vem fosse menor? Então eu cutuco uma ferida existente.
Eu acho que o paralelo a isso sempre tem alguém querendo comprar o produto que você oferta. O desafio é você achar esse nicho, fazer os cortes e os filtros certos. Tem dor que é só você falar um pouquinho que já sai todo mundo no seu próprio prédio comprando. E vai ter dor que você vai ter que ser muito mais sniper, vai demorar mais e ciclo e paciência. Por isso que você tem que escolher um negócio que seja um mix entre a sua vontade, sua competência e o que o mercado tem para te dar. Isso vai te ajudar a ter a compensação que você espera, né? Muito bom. E, Matheus, me fala aí agora. Legal. Então, cara, surgiu a startup, depois passou por esses perrengues, pivotou, etc e tal. Como foi a comemoração quando assinou com a Stone? Porque tem essa etapa, né? Sim. Se, puta, tem que assinar e passa um perrengue todo. Quanto tempo durou essa negociação e onde é que foi a comemoração? Bom, primeiro, a gente vendeu para a Stone, nós somos fornecedores da Stone. Stone foi nossa cliente. Então, pensa que a gente, em 2018, assim, só levava não. Não. Quem são vocês? Estão abrindo agora. A gente pensou até em comprar uma outra corretora, mas daria muito trabalho, a diligência. A gente estava com pressa. A gente montou um time super enxuto, com pouco conhecimento da área do mercado. E aí, no final de 2018, a gente participou de uma competição do RFP da Stone e levamos a conta. Só que a Stone decidiu trocar a fornecedora do plano de saúde de uma para outra. A gente, como inexperientes, a gente não apontou todos os riscos que estavam na mesa. E aí só descobriram que iam perder rede credenciada em cidades menores, porque a Stone já está no Brasil todo, no final da implantação. E aí, do nada, eles deram para trás. Não, vamos continuar com a antiga fornecedora. E aí a gente teve um baita quebra ali de expectativa e tudo mais. Mas a gente vendeu para a Stone. E quando a gente fechou com a Stone, foi uma comemoração assim, absurda. A gente estava até num coworking. Não, vendeu prestação de serviço. Prestação de serviço. Não a empresa ainda. Porque você imagina, a gente fez na venda da Stone, sei lá, meio ano do outro negócio. A gente falou, cara, imagina, se a gente fecha um 5 desse aqui. Caralho! Tá louco. E aí? Foi uma estilingada. A gente comemorou, foi numa sala, assim, o João, que era meu sócio, ele trouxe o áudio do cara de compras da Stone e falou, não, a gente ficou com vocês. E, cara, a gente teve não tava assinado que tirou ainda. A camisa. Não estava assinado ainda. Dessa vez deu certo. Por mais que não tivesse assinado, tirou a camisa, a gente gritou, chutou a porta e levamos multa. Bom demais. Que acho que é um bom sinal quando leva multa. E aí a gente virou fornecedores da Stone. Fomos crescendo a prestação de serviço com eles e vendemos para a Stone. A proposta chegou em outubro, mais ou menos, de 2019. Nem se falava de Covid ainda. Chegou em outubro. E assinamos efetivamente no comecinho de março, de 20. Uns 15 dias antes do lockdown. Assim, Nossa, glória de Deus, porque ia travar com certeza. Eu já estava. Mas eu já estava num trabalho de integração, eu viajei, conheci várias operações da Stone. Bahia, Salvador, né, Brasília, interior de São Paulo, Rio de Janeiro. E a gente ficamos apaixonados pela operação da Stone. Mas aí teve toda a parte burocrática ali. Eu fui morar em Uberlândia em janeiro já para preparar uma integração numa primeira praça. E aí eu, no avião, voltando da assinatura, assinamos lá 5.000 páginas de documento. E eu voltando e a galera com máscara. Eu falei, cara, será, que vai ter? E dito feito, assim, 2 semanas depois estava todo mundo em casa e eu lá em Uberlândia. Travado lá. Baita perrengue. E olha só, primeiro produto que a gente tentou colocar com a Stone, que a tese a Stone fazia, sei lá, 4, 5 mil vendas por dia. Então eu falei, cara, vamos. A tese era a distribuição, né? Então, o primeiro produto que a gente tentou vender foi plano de saúde para o empreendedor. E a gente fez um produto lá em Uberlândia, por isso. Então você imagina. É de Uberlândia, a Vita? A Vita é de Uberlândia. Tá. E também porque é uma praça bem próspera, assim, você conhece bem lá. Então, assim, é uma praça que muita gente, a Brahma, a Ambev faz muito piloto lá de bebida, duplo malte, foi feito lá o piloto. Então, Uberlândia é uma praça boa para pilotar, via de regra. E imagina, a gente ligando para o empreendedor, e a gente vendia para pequeno empreendedor, que era o cliente da Stone. E o cara fechando, mandando gente embora, a gente falando, quer comprar plano de saúde? Eu falei, que plano de saúde, cara? Eu tô lutando pro meu negócio não quebrar.
Então a gente, na hora ali, veio refutando a tese de distribuição junto com a Stone. Foi um baita perrengue ali. A gente... E não podia parar, né? Não podia parar. Mesmo com pandemia, tinha que sair na rua, achar esse restaurante, comércio que estava aberto, tentar ligar por telefone. E, enfim, a gente foi tirando o coelho da cartola na pandemia para não parar. Foi uma loucura. E a gente vendeu, foi ali em março e começamos a tese de distribuição lá. E aí, quando fez a venda, foi comemorar onde? Cara, quando assinou mesmo, porque é um processo desgastante, né? É um processo desgastante. A gente assinou. Ano? Quanto tempo demorou das especulações? Não, a proposta foi em outubro. A gente assinou em março. Deu 2 quartos, meses. né? 6 meses. A gente começou a assinar, a gente ia pedir comida até, porque eram 11 sócios. E aí tinha nossos advogado deles e tal. Meu, mas é muito documento mesmo, assim. E é tudo em inglês, né? Então, tinha um que queria ler e a gente ia na fé, outro lendo, outro querendo ver. Meu advogado já leu, tá bom? Exato. Não, a gente leu. Cara, acabou 3 da manhã. A gente começou 6 da tarde. A gente só queria ir embora, não queria fazer outra coisa. Nem comemorou direito. Não, comemorou. Mas anunciou em maio, quando recebemos várias mensagens, inclusive de você. Eu recebi, pô, ficou milionário, Matheusinho, agora vai poder... É por isso que ele tá aqui. Mas não foi. Eu falei, cara, pelo contrário, o earnout você assina e tem que construir o acordo. E a gente entrou com essa tese de usar a distribuição da Stone, fabricar lá o produto criar o produto de seguros, a Stone Seguros, que foi o que a gente fez. Então não teve muito tempo para comemorar, até porque teve pandemia logo em seguida. Já muita incerteza. Foi loucura. E aí quando você faz earnout, a comemoração de verdade é quando o earnout acaba. Porque é um processo muito desgastante, é muito cansativo e aí a gente comemorou só agora, né? Só no final de 23. Quantos em 24. anos deu? 6 anos? Não, 4 anos e pouco. Tá. 4 anos. De earnout. Sim. Brincadeira toda, 8 anos e meio. Earnout, explica o que é earnout pra galera aí do jeito... Earnout basicamente faz um acordo onde você cria algum incentivo dentro do contrato ao longo de um período pré-determinado. Então, o nosso, a gente tinha um incentivo que era criar a máquina, o produto de seguros e o nosso múltiplo seria determinado, por exemplo, de acordo com o resultado dessa construção. Então, quando você faz um earnout, você depende... O valor da tua empresa, no final desse earnout, depende desse período aqui que você constrói. Então, vamos dizer, sei lá, você tem lá supondo que seja múltiplo de EBITDA, você tem um EBITDA de 1 milhão, aí ele fala assim, cara, eu vou te pagar 5 vezes EBITDA agora, mas se você fizer essa empresa ter um EBITDA de 3 milhões em determinado tempo, eu vou te pagar 10. Exato, aí o cara topa o earnout. Aí o earnout é isso, eu vou sair de 1 para 3. Tá. Mas o que é sempre importante colocar de risco é que geralmente o earnout, a alavanca está na mão de quem está comprando, de quem está pagando. Né? Então, por quê? Porque ele pode dar mais ou menos recurso. Exato, para você cumprir. Então o cara te coloca para dentro, se você não bater os 3 milhões, ao invés de 5, eu te pago 2. Entendi. Beleza, mas vou bater pelos números, pelo que você vai me dar aqui. Mas se o cara que for chegar até lá vai dizer que aí o cara fala, pô, se eu posso pagar 2 ou 10, o que eu pago? 2. Então, meu interesse joga contra. Meu interesse joga contra. Então, assim, não foi isso que aconteceu lá, mas assim, sempre tomar cuidado porque pode acontecer facilmente, assim, de não ter incentivo. Por isso que acho que o modelo bom é, cara, vendeu ou fica com um pedaço da empresa como executivo lá dentro e faz crescer mais, ou vende tipo, e sai fora. Cash out e vai embora. Tem uma empresa que eu conheço que foi vendida pro Itaú, é uma startup, né? E aí no meio do caminho lá, o cara tinha essa história do earnout, no meio do caminho pro Itaú não fazia mais sentido eles no portfólio. E aí o cara tirou todo, né, assim, o cara fala assim, cara, eu tenho uma prateleira gigante, você vai vir aqui e vai arregaçar. O cara fala, beleza. Aí no final ele fala, não, agora a gente mudou a prateleira, você não vai fazer. Aí você fala, cara, fudeu, como é que acabou. Eu compro o plano? Se eu tentáculo, acabou. Então, a prioridade da Stone sempre foi maquininha. Então, brigar com maquininha era doloroso. Porque é o mas era a nossa parte, a gente tinha que fazer, nosso patrimônio estava ligado, mas foi bem desafiador, porque a gente tinha que convencer as pontas de que vender seguro ajudava na retenção do churn, etc. Mas foi bem dura a jornada, assim. Porque hoje o top-down, ou seja, o diretor de vendas, o presidente da empresa fala, olha, tem que vender seguros.
em qualquer empresa, não estou falando na Estônia, hoje não é mais o suficiente. Você tem que pôr isso tanto no seu plano de incentivo ali de metas, no card de metas, e muito mais hoje, geracionalmente mesmo. É uma geração que não aceita mais calado qualquer tipo de ordem. Então, você tem que convencer a ponta, tem que dizer o quanto é bom e etc. Você já deve ter visto pesquisas, né? Que é uma geração que hoje prefere vender mais do que acredita do que o que dá dinheiro, né? Então, você tem que ter todo um cuidado de arranjo e com a gente não foi diferente. Então, a gente tinha que ir para as pontas. Então, a gente tinha sócios que estavam nos... A Stone tinha 11, 13 canais de venda, né? Então, você tinha que ter gente em todos esses canais, sensibilizando os canais para vender seguros. E não era porque eles estavam sabotando, era porque realmente, entre vender maquininha e seguros, maquininha dava mais dinheiro, era mais fácil de vender. Então, mas estava muito ligado a isso. Nesse dilema de distribuição, né? Quer dizer, eu tenho um cara lá que visita 100 comércios. Aí o que é natural da empresa pensar? Pô, se o cara está visitando o comércio, ele vai vender a maquininha. Pô, se ele vende a maquininha, já vende crédito. Pô, se vende a maquininha e vende crédito, pô, vou vender seguro. Se vende a maquininha, vende crédito, vende seguro, eu já vou vender aqui um software de gestão. Se vende maquininha, crédito, seguro, gestão e tal, e aí o portfólio do cara, vai aumentando, do vendedor, né? E aí eu ouvi uma história dessas grandes empresas que vendem de tudo, né? Tipo o 3M, que vende Durex, até frango. E os caras falaram assim, cara, eles têm 7 pessoas da empresa deles que visitam o ponto de venda. E qualquer consultoria ia entrar lá e dizer, cara, não tem sinergia. Vamos pegar um cara para fazer a venda dos 7 produtos. É porque não são 7 produtos, são 7 famílias de produtos, né? E aí os caras já viram que perde venda. Porque quando eu coloco lá um shampoo um pouco mais barato para concorrer dentro do portfólio daquele vendedor com outro shampoo mais caro, o vendedor vai vender o que dá mais dinheiro para ele. Então, você cria uma concorrência naquele vendedor do próprio distribuição dele. Então, no seu caso, né, o cara vai ganhar a maquininha, todo o incentivo dele está lá, a comissão dele está lá, é mais fácil de vender. É um produto que o cliente já precisa. Aí você vai empilhando coisa, vai falar, cara, o seguro, puta, deixa essa palavra, isso é difícil pra caramba de vender e tal. E aí não é só a ordem, né? Assim começa a ficar uma arquitetura de incentivo mesmo, financeiro pro cara meio... Eu acho que teve fase que a gente colocou incentivos muito bons, mas tem que lembrar que o vendedor, ele é o sonho de toda empresa ter isso. Mas isso chama repertório de produto, né? Portfólio de produto, enfim. E para o vendedor ter esse shift de um produto para o outro, é só estudando mesmo. Você tem que saber muito tecnicamente sobre o produto. E hoje, o incentivo para o vendedor estudar das empresas, nem toda empresa investe em treinamento de fato, como deve ser, e até mesmo partindo do vendedor, dele estudar mais sobre aquele produto. Então, como ele fica muito raso e superficial, ele para na primeira ou segunda objeção e vai para a próxima. E aí no próximo cliente falou, opa, levei um calor ali para vender empréstimo, vou só onde eu sei que é maquininha. Pode crer. Levei um calor em seguro, opa, só vou em maquininha. Que é fácil, e aí a melhor parte de vendas ativa rápido, às vezes na hora, o cara saca a maquininha da mochila, não tem objeção, não tem lance regulatório. Não precisa explicar o que é, o cara já sabe. Seguro, né? Você precisa anotar tudo certinho, senão não paga na hora. Então, o que para o outro lado a empresa, e aí a parte também do vendedor e da pessoa de vendas ali, tem que ter o desejo de aprender e contorno de objeção. E por mais que seja simples falando aqui, quando você vai para uma realidade da Estônia, sei lá, de 5 mil vendedores, não é fácil, não é todo mundo que gosta de estudar. E aí, quando bate na primeira objeção, para. E aí você via, assim, vendedor que, cara, estourava de vender. Aí quando mudou o produto, mudou a regra de aceitação do produto. Por que ele parou de vender? Puta, eu não li o material e não me preparei, então preferi parar de vender. Então, o estímulo de aprender e de estudar precisa ser contínuo da empresa. E se ela não tem a capacidade de fazer isso, que ela tenha honestidade e que ela convide empresas que vivem disso, para ajudar. Porque o vendedor sem repertório comercial, técnico sobre o produto, é perda de dinheiro ali na ponta. E ali eu estou falando aqui do meu earnout, estou falando da história da Vita, que era o que a gente queria. Não estou falando só isso, não. Estou dizendo a realidade mesmo. Quantas pessoas se deram bem, o seguro Stone salvou de vida, que
preciso dar detalhe aqui, mas teve um caso assim de um empreendedor que com 35 anos teve um mal súbito. E ele comprou o seguro e contemplava a esposa também. E era uma marmitaria que eles entregavam por telefone. E com o dinheiro do seguro, ela conseguiu alugar uma casa, conseguiram fazer um restaurante, conseguiu refazer a vida deles. Então, a gente não ter parado de fazer... Foi muito difícil construir o produto de seguros em meses, como a gente fez. E o vendedor que vendeu insistiu para ele comprar. Já pensou se esse vendedor se contentasse com a objeção de essa pessoa, essa esposa estaria hoje sem seguro? Então, é importante para concluir a missão dele. Estudar, saber sobre o produto, porque a objeção vem e se você pode ser o máximo, assim, ser o top 10 da tua empresa de vendas, mas se você não se atualizar de acordo com as mudanças que aconteceram, você vai deixar a bola escapar. Pô, muito bom. Eu acho que isso traz para mim à tona, assim, eu tenho falado bastante com os clientes que a gente atende e tudo mais, que assim, houve por muito tempo investimento em produto, né? Desde que o mundo é mundo. Há 100 anos investe em produto e faz um produto melhor. Então você pega essa caneta, o cara muda a tampa, muda a embalagem, etc e tal. Aí uma boa parte foi investimento em marketing. Pô, vou posicionar melhor no ponto de venda, eu vou fazer propaganda, vou fazer ads e tudo mais. E eu vejo que ainda é muito pouco explorado, e não à toa nós estamos nesse segmento, assim, o quanto ainda tem de alavanca de resultado, de possibilidade de resultado, quando a gente fala do ser humano vendedor. Nesse caso, né? Pô, o cara insistiu, contornou a objeção, vendeu, fez diferença, ganhou um comissionamento. E eu vejo que existe, então, nesse campo social chamado vendedores, um potencial enorme que é inexplorado e que, de certa maneira, passa a ser, ou poderia ser, de responsabilidade das empresas, enxergar como um potencial. Para dizer, cara, eu vou desenvolver esse cara para esse cara poder vender mais e melhor e para ele poder cumprir a missão dele. Só que, na prática mesmo, o que a gente vê são quase que um descompromisso assim, dos times que nos procuram, no sentido de dizer assim, cara, eu tenho 6 horas, 7 horas, 8 horas para treinar meu time, eu quero saber como é que a gente consegue mensurar a diferença do que vai ser feito com esse cara. E o foco está sempre no desenvolvimento de competências e não na mudança do comportamento. Quando o comportamento é a base que vai fazer com que a competência seja aplicada. Sim. Então, eu perguntei para um cliente hoje, o cliente falou, cara, eu gostaria de ver que foi aplicado o treinamento. Só que o treinamento ser aplicado não está em eu treinar o cara a ter uma caligrafia melhor, por exemplo, para usar o exemplo da caneta. Está em eu conseguir fazer com que o cara treine a caligrafia. Sim. Que é um pouco do que você trouxe. Assim, cara, o cara precisa querer se desenvolver, né? Como é que você vê essa responsabilidade? Eu diria que é uma responsabilidade, mas também uma grande oportunidade de aumentar muito as vendas apostando naquele ser humano que não tem uma faculdade de vendas. Sim. Como é que você vê essa responsabilidade e oportunidade das empresas? Eu acho que primeiro, acho que a liderança como um todo, ela precisa treinar e dar o exemplo. Precisa começar daí. Eu acho que se não fica, como eu disse, acho que geracionalmente, a gente está falando aqui também, uma geração que acompanha muito comunidades, né? Hoje, influenciadores. Se você não tiver uma cabeça de um influenciador, o influenciador que vende não é o que fala que esse produto é bom. O influenciador que vende é o cara que, não, isso aqui emagrece, eu estou tomando e eu estou emagrecendo, mostrando antes e depois e tal. Então, aí as pessoas seguem. Se você quer ter uma empresa em alta escala, no treinamento, treine primeiro os seus líderes e contrate ou peça para que seus líderes treinem e de forma muito natural passem adiante que eles estão treinando. Acho que fica mais fácil, que senão fica aquela coisa, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Então, e aí hoje, trazendo pro coloquial, assim, pro nosso, ninguém gosta de ser atendido por alguém que não sabe detalhe técnico, não sabe contar as minúcias daquilo que você está fazendo. Então, eu estava recentemente lá nos Estados Unidos e é impressionante quanto o pessoal da Apple, por exemplo, sabe cada detalhe do produto, assim, até que eu nem sabia que tinha, sabe? Não tinha a menor ideia. Então, mas é uma marca amada e tudo mais. Falei, mas e daí? Dentro da sua pequenez tem uma cabeça grande, né? Todo cliente merece saber cada detalhe técnico do teu negócio. Então, você vê de horas ali... Às vezes o cliente sabe mais que o vendedor, né? Sabe mais que o vendedor e fica ali, não compra. Às vezes não é porque ele não tem dinheiro.
Será que ele não está comprando é porque seu vendedor se comporta como iniciante, como um júnior, ou não passa a segurança? Se é uma venda complexa, uma venda técnica, uma venda que envolve dinheiro, perda ou ganho de dinheiro, você precisa ser bem técnico, precisa passar bastante confiança, entonação de voz, comportamento, tudo que você comentou. Então, eu não consigo colocar na mesma linha empresas que deram certo e empresas que não investem em treinamento das pessoas que estão no seu time. Se elas não estão sendo treinadas, com certeza tem dinheiro na mesa, tem dinheiro ficando para fora, só que você não sabe. Sim, acaba não sabendo. E, ô, Matheus, legal. Então fez a venda lá, não deu tempo de comemorar, porque era um monte de gente na mesa E tinha pandemia. e tinha pandemia e tudo Não mais. podia. Mas conta um pouquinho dessa jornada aí. Quais foram as agruras, pô, ser sócio da Stone, né, de certa maneira, um item super desejado, à vontade e tal, não sei o quê. Quais foram as coisas boas e as coisas não tão boas? Cara, coisa boa é o rótulo, né? O label ali de dizer que é sócio da Stone. É muito bom, de uma empresa que tem uma cultura muito voltada para o cliente de verdade, muito admirada pelas pessoas que trabalham lá. A média de permanência para uma empresa de tecnologia relativamente nova. Porque quando eu conheci o pessoal do McDonald's, você vê que lá a média de tempo de casa é de 15 anos, alto, mas é uma empresa de 90 anos, né? A Stone tinha 10, 11 anos, quando eu entrei tinham 6 anos, então é muito comum as pessoas, você pode ver lá, tá 3, 4, 5, 7, 8 anos, é muito comum mesmo, uma empresa de longa permanência. Aprendi muito com uma empresa que teve um crescimento gigantesco dentro de um mercado dominado por tubarões, assim, bancos, e ela conseguiu dar um chega para lá, conseguiu fundar um mercado, então com uma cultura realmente muito forte. E todos os aprendizados de distribuição em alta escala, toda a tecnologia e tudo mais. Eu acho que quando fala de perrengue quando a gente fechou o earnout é uma ampulheta, né? É uma areiazinha caindo. A final de 2023 a gente ia ser medido pelo que a gente construiu. E como eu falei, todas as alavancas não estavam na nossa mão. Quando o resultado depende de você, exclusivamente de você, do seu tempo, da sua dedicação, é uma coisa. Agora, quando você tem muitos stakeholders, muita coisa, muita gente para sensibilizar, é muito estressante. Consome mesmo o psicológico, consome o físico, consome tudo. Então foi uma jornada muito cansativa, de muita expectativa, porque era o nosso patrimônio que a gente estava construindo dessa venda. E ter terminado como a gente concluiu realmente foi muito doloroso, mas, poxa, quase 400 milhões de exit no mercado onde 3% das startups que abrem no Brasil dão certo, a gente estar entre as 3% foi realmente muito bom e não ter sido engolido no portfólio da Stone. Pelo contrário, seguros... destacar. Deve ter tido outras empresas que entraram e sumiram. Quase todas. Quase todas. Porque é uma briga boa, né? Briga, porque você vai brigar com a maquininha. Mas só que seguros teve um auge ali de importância, depois foi despriorizando quando veio a Lynx e tudo mais, mas a gente conseguiu mesmo assim manter um produto que ainda os clientes amam, quem tem, que já teve que usar, elogia. Então ter construído, e tantas pessoas como esse exemplo que eu dei da marmitaria, você vê que faz valer a pena toda a jornada. Mas assim, foi muito cansativo, é muita briga. As pessoas acham que empreender é uma calmaria e tranquilo. E se fosse esse o assunto, você tem que trabalhar na Disney, né? Uhum. Porque empreender, construir negócio, brigar com concorrente, puxa, ser enganado às vezes por uma pessoa ou outra, é loucura. Sim. Então, na verdade, eu estranho ambientes onde não tem discussão, que a gente chamava de ombrada. Então, uma reunião, mas, cara, você me apresentou um negócio, tá muito ruim, eu tenho intimidade com você. Eu não preciso ser cordial e tudo mais. Eu falo brincando, mas, cara, isso tá ruim, cara, não sei o quê. E então a gente tinha um ambiente muito voltado para resultado, muito voltado para construção, mas é cansativo. Uhum. A gente chama, né, tem um conceito do livro, né, que é wartime e peacetime, né? A gente estava em wartime o tempo todo. Então, conta esse conceito aí que eu acho que a turma pode não conhecer. Então, tem empresas que estão no peacetime, né? Empresas que
E não vejo... Peacetime é o mundo da paz. É o mundo da paz, abraça árvore. O cara tem lá um laboratório no Manaus, lá na Amazônia. Vai brincar com os índios e anda de canoa. E aí posta foto, todo mundo brincando. Boliche na hora do trabalho. Aquela coisa toda, né? Mas isso aí será que é verdade ou é mais só pra Tem câmera? Peacetime, tem gente que tem caixa. O desafio dele é caixa. Legal. Caixa infinito e dá pra, vai lá, tranquilo, vou trabalhar de bermuda e acho que isso é qualidade de vida. Qualidade de vida pra mim é não andar de bermuda. Qualidade de vida é conquista, você conseguir ter poder aquisitivo, levar sua família onde você quer, passear, suas conquistas pessoais. Então, Peacetime é a empresa que geralmente toma decisão devagar, não tem muito olho no caixa, não discute realizado e orçado, P&L, não discute margem. Tá tudo tranquilo, não passa pro colaborador. Porque lá na Vita e na Stone, a gente abria o P&L, a gente fazia uma reunião de realizado orçado, que o estagiário entrava. A gente falava, a gente prometeu vender X esse mês, a gente vendeu Y. Qual que é o impacto que vai dar? Esse monte de vermelho não é legal. Assim, não fazia uma reunião... Não era para cobrar o cara o resultado, mas era também, mas assim, cara... mas assim, saía todo mundo cobrado, todos são cobrados. Mas assim, poxa, quando a gente vendia, batia, a gente olhava, quero chegar no realizado orçado, porque minha linha, que cada frente de negócio tinha sua linha, minha linha vai estar bonita lá. Então, é bacana, não estou expondo ninguém, estou expondo os números. Então, Peacetime não, ninguém sabe o que PNL, PIL, que é isso? É um partido político? Não sei, não. Cara, Peacetime é tudo mais tranquilo, é tudo mais... Agora, Wartime, eu acredito que é o tipo de empresa brasileira mesmo. Assim, a empresa que está de olho no que tem que pagar naquele mês, de olho no caixa, PNL, promessa... calcular um ano é muito, geralmente é de 90 em 90 dias, se não 30, e vai recalculando rota. Se tá bem, a gente comemora, se não tá bem, é aquela história do Moneyball, né? Se você não vendeu, não tá batendo meta, poxa, o comportamento, body language diz muito. Então, poxa, você não tá batendo meta 2 meses seguidos e estamos aqui brincando, fazendo away e tudo mais. Não é assim, mas também quando bate meta, comemora bastante. Então, Wartime é mais cansativo. Uhum. Eu costumo fazer um paralelo de Wartime e Peacetime, assim, a empresas tipo futebol. Quem quer ficar no topo da tabela tá sempre em Wartime. Tá sempre treinando mais, se reapresenta domingo ao invés de segunda, treina muito, mas ele tá no topo da tabela. Uhum. É cansativo, dá câimbra de treinar, mas o cara tá no topo da tabela. Você pode estar em Peacetime, tá lá embaixo, o salário tá em dia, mas você não comemora título. Eu prefiro comemorar título. Então, eu me dou melhor no Wartime. Boa. E, Matheus, pra gente ir pra nossa reta final aqui, né? Assim, você foi da Stone e tudo mais. Legal. E aí você teve que decidir a saída. Você tava me contando aqui no off, né? Antes. Cara, em algum momento você falou, tenho que decidir essa saída. Tem um termo que o pessoal chama de algema de dedo, né? Ou algema de ouro. Algema dourada. Algema dourada, que o cara sempre vai botar uma cenoura mais na frente pra você dizer, você veio até aqui, mas, cara, eu não consegui deixar você com todos os cabelos brancos. Se você me der um pouquinho mais de cabelo branco, eu te dou mais um pouquinho. E aí nunca tem fim essa aí, né? É tipo o cara que compra barco, né? Aí o cara começa ali com um caiaque, depois compra um barco 2 motor, depois 3, aí o do Bill Gates vai ser sempre maior que o dele, né? Sim. Então não tem fim. Como é que foi esse processo, então, de dizer, cara, eu acho que, talvez não seja o ciclo que eu quero seguir até o fim da minha vida, acho que eu posso ter outros caminhos, outras possibilidades. Como é que você vê? Como é que foi esse processo para você? Cara, eu acho que empreender, ser empresário, tomar risco, não é fácil. É você destrava essa funcionalidade. Uma vez você destrava, isso é muito valioso. E eu acho que quando eu tomei a noção do que era e como eu consegui destravar, eu percebi que estar ali onde eu estava, apesar de amar as pessoas que eu trabalhava, a própria Estônia, a cultura, o jeito que eu era tratado, eu estava pegando esse dispositivo, esse aprendizado e essa técnica e estava colocando debaixo do travesseiro. Então, eu acho que eu fiquei naquela dúvida, naquele trade-off maluco, porque eu estava num lugar que é muito difícil, ou seja, eu tinha uma boa recompensa financeira, eu trabalhava do lado de pessoas que eu amava o meu ambiente de trabalho, todas as pessoas,
Mas ao mesmo tempo eu estava achando que estava negligenciando o meu próximo passo, minha próxima fase. E a gente, às vezes, quando vai ficando mais adulto, a gente vai percebendo que a gente vai fazendo não só o que a gente quer, mas principalmente o que precisa ser feito. E esse que precisa ser feito, às vezes, culmina em abrir mão de coisas, de facilidades e conquistas que eu tive. Então, eu era sócio de uma empresa listada em Nasdaq, que tinha um label legal e etc., mas eu tinha um mentor que falava isso. Ele falou, cara, você quer ser cabeça de formiga ou rabo de elefante, né? E no fim, eu acho que eu me dou mais assim, sendo óbvio, tomara que fique grande a empresa, não reclamaria, mas eu acho que eu gosto de começar, eu gosto desse impulso que geralmente as pessoas têm medo. Até um sócio amigo meu falou, cara, eu nunca faria isso, de abrir uma empresa, não teria essa coragem. Pô, já que eu tenho, eu acho que eu estava longe disso, foi muito difícil lidar, eu tive um burnout nesse período, ali em junho, foi muito ruim, muito difícil. Minha família me ajudou muito. Eu fiquei longe de várias pessoas. Eu saí de Instagram, LinkedIn, não queria ver nada. Porque eu estava querendo fugir do roteiro, que eu acho que era a minha vida, que era essa próxima fase. Por mais fumaçada que fosse, eu ouvi isso até do meu chefe quando eu saí. Assim, ele falou, cara, imagina... Eu fiquei, só tô na dúvida se vai dar certo em relação a dinheiro e tudo mais. Ele falou, Matheus, já viu? Imagina o Michael Jordan jogando basquete sem dinheiro. Ele falou, a gente é o Michael Jordan de alguma coisa. Eu acho que você é o Michael Jordan de empreender. Eu não teria coragem que você tem. Mas se você é o Michael Jordan, você tá errado, tá aqui. Então, vai empreender que você vai achar uma hora o caminho, ou oxigenar em outro lugar, mas de fato daqui você já está num círculo, numa espiral. E isso foi no ano passado. E ali foi realmente muito duro. Eu já poderia ter saído no final do ano, mas para mostrar como realmente não é fácil tomar algumas decisões, por mais óbvias que elas sejam, né? Poxa, em agosto eu acabei saindo da Estônia. Puxa vida, história boa, né? E é isso, a vida, né, às vezes nos encurrala numa situações pra gente tomar decisão. Eu, como sou temente a Deus, acho que ele sempre faz o melhor pra gente, né? É que a gente não tem condição de entender, então a gente fica, né? Só vão entender lá na frente, às vezes. Só lá na frente, né? E aí são os apegos que impossibilitam a gente de ver outras possibilidades, né? Cara, você tá aqui, aí você se apega a essa possibilidade. Aí a hora que você fala, não, e se eu abrir outra possibilidade? Nossa, olha o que tinha aqui na minha frente, né? E funciona com perda também. Às vezes você pede uma coisa e fica todo se lamentando, e daqui a um ano você vai falar, caramba, por que eu tive que perder para me desprender daquilo que eu sabia, que eu tinha um cheiro que era para eu desligar, para eu tirar. E isso é clássico, o erro do líder. A maioria é permanecer com pessoas no time que você sabia que tinha que tirar. Porque suga energia, suga resultado. Porque é subjetivo, a conexão humana, ela é um negócio muito louco, né? Então, não é simples. Todo mundo falava, mas era simples sair da Stone, você já teve o earnout. Não é dinheiro, nem tudo se limita a dinheiro. Com quem você está fazendo é tão importante ou mais o que você está fazendo. Então, eu amava as pessoas que eu estava lá. Por mais que eu falasse, não, eu posso mais, eu acho que dá para eu fazer mais coisas e tal. Eu gostava de fazer com eles ali. Então, é a mesma coisa. Então, às vezes, uma cisão ela vai ajudar e a gente só vai saber lá na frente. Muito bom. E, Matheus, agora que você passou por toda essa jornada aí, o que você, de hoje, diria para o Matheus com 8 anos que estaria numa praça jogando bola? Além de dizer, mantenha-se palmeirense que você vai ser feliz. Que uma hora o Abel vai chegar. Que que ele não nos deixe. Cara, que eu diria... já me perguntaram isso. Em entrevista, quando estou entrevistando alguém, eu gosto de falar, que 3 perguntas você gostaria de fazer para mim? Vamos trocar. E falarem, eu acho que teria estudado mais. Acho que sempre a gente vai ter desculpa para não fazer as coisas. E as desculpas bem boas, inclusive. Sua cabeça é foda. Exato. Você falou dos 3 pilares. Essa parte aqui fabrica desculpa boa pra caramba.
de estudar. Eu teria estudado mais. Segunda coisa, acho que eu teria... Tem um valor de parede na Stone que era o que eu mais gostava, dentre vários, chamava Live the Ride, que é tipo, curta a jornada. Eu acho que curtir a jornada, tipo, você vai fazer uma viagem longa, com quem você vai, o carro que você vai, a trilha que você vai fazer, o lugar que você está indo também conta muito. Eu acho que eu não curti tanto a jornada no sentido de tirar férias, de viajar, e eu acho que é um erro que muitos empreendedores fazem de romantizar um workaholic modo, assim, workaholic doido. Realmente precisa, eu sempre fui, nunca reclamei de trabalhar final de semana, quando precisei até tarde já, fiquei até de madrugada, mas escolhe umas 2, 3 épocas do ano ali para você desligar, assim. Acho que quando eu saí da Stone, logo eu viajei para Nova York em seguida e fui ver o US Open, coisa que eu não conseguiria fazer nem a pau. Vi o Alcaraz jogando, perdeu, inclusive Mick Jagger time, assim, Né? o cara perdeu pro holandês safado lá. Mas enfim, eu realizei esse sonho e logo em seguida eu voltei para lá para ver o David Gilmour, né? Outra coisa, tipo, 20 dias antes, assim, vamos. Eu e 3 amigos fomos lá para Nova York ver o David Gilmour. E essa do David Gilmour, eu fiquei 6 dias lá, 7 dias lá, e eu voltei totalmente renovado. Então, era um sonho, eu tinha visto já o Roger Waters aqui no Brasil, antes do meu casamento. E eu tinha me jurado em 2017, porque o David Gilmour, eu perdi o show dele, e eu jurei, falei, pode ser em Berlim, eu vou assistir o show do David Gilmour. E aconteceu, tipo, Itália, Londres, Los Angeles e Nova York. Aí chega a hora, o sonho te pergunta, e aí? Você tem literalmente tudo para realizar. Qual a desculpa? Então, eu acho que não adianta você trabalhar pra caramba e você não ter um personal reward, assim. Você não se auto-pagar. Premiar. E auto-premiar. E isso eu não vou abrir mão mais. Então, eu estudaria mais e eu não abriria mão desse personal reward. Porque você volta querendo voltar para lá. Você volta querendo ter outros momentos como aquele e produzir, vender mais e estourar teu faturamento. Boa. Muito bom, Mateuzinho. E agora, se o Mateus se você fosse já tivesse 80 anos, o que ele falaria pro Mateus de agora? Daqui a 2 anos. Hã? Daqui a 2, 1,5. Eu não posso cravar, né? Eu espero que ele fale, cara, baita jornada, fez muitos amigos, ajudou muita gente, foi muito generoso. Eu acho que, no fundo, falo isso para todo mundo, acho que uma das formas, bom, acredito, porque não acredito, tudo bem, mas uma das formas que Deus consegue se mexer no meio da gente é por meio da generosidade dos outros e que a gente tem de volta. Quanto mais generoso você é, mais as pessoas vão ver Deus em você e nas coisas. E eu quero ampliar minha generosidade, se possível. Então, espero que com 80 anos, se ele pudesse falar, cara, foi bem generosa a sua passagem por aqui. Coisa boa. Maravilha, ô Mateuzinho. E aí agora é o seguinte, cara, a gente fala que marca é o que a pessoa fala de você quando você levanta da mesa, né? Sim. Você já conhece a aceleração de longa data, viu nascer, né? Indicou talvez, eu acho que o segundo ou terceiro cliente, né? Seu primo, né? Que tá lá em Miami. Isso. E então o Matheus tem uma história grande com a gente, aí dia 4 vai estar com a gente aqui, então fã. Quem quiser vir também. O que você acha que faz, né? O Dr. Seuss é o Cartola, ele desenhou o Cartola, né? Aquele personagem que é um gato preto e branco com a cartola vermelha e branca. O Dr. Seuss tem uma frase que diz assim: o que faz você ser mais você do que os outros? Uhum. E a minha pergunta é: o que faz a aceleração de vendas ser mais aceleração de vendas do que outros? Pergunta difícil. Cara, porque a aceleração, eu acho que ela vem de uma coisa que ela é. Bom, te conheço há muitos anos e desde que era inside business, e você foi um cara que eu lembro até que você é muito introspectivo na PF, e quando você começou a gravar uns vídeos eu fui te perguntar, falei, e aí Marcelão, gravando uns vídeos e pô, ele gravando podcast, então era muito longe, e aí falou, cara, vou dar a cara pra fazer, porque e aí eu vi um amigo me mandou um vídeo do Adib falando, hoje em dia, marca que não tem cara não vende. E eu até falei, pô, tem um amigo meu que falou isso há muitos anos pra mim e colocou a cara dele, né? E eu lembro que você gravava uns flashes bem
tímidos assim. E, pô, ver a tua evolução, ver a evolução da marca, virar aceleração de vendas, que é virou um adjetivo, assim, um resumo do que uma empresa precisa, né? Então, eu acho que o que torna a aceleração mais aceleração é que você acelera quando precisa. E tá em wartime quando precisa, em peacetime quando precisa, mas acho que eu nunca vi em peacetime. Mas então é um cara que revira o pipeline se precisa. Então seria muito fácil você vender playbookeiro, né? Faz isso aqui, vende framework lá, isso aqui é o funil, é o novo funil de venda. Não. Tenho certeza que se você fizer um dia de vendas no seu cliente, você vai vender. Sim. Do lado do seu vendedor. Então, isso para mim é o magnetismo que tem. Então, você tem essa credibilidade e nem todo mundo tem a autoridade. Falar bem, muita gente pode. Agora, mostrar resultado não é todo mundo. Eu acho que esse resultado próprio que vocês têm, acho que credibiliza muito para você chegar em qualquer cliente de qualquer tamanho e falar, cara, eu vendo lá na aceleração, vou ajudar você a vender mais. Acho que isso é o mais valioso, né? O discurso de verdade. Muito bom. Legal, muito obrigado pelas palavras aí, né? 15 anos não são 15 dias. Obrigado pela visita. Queria que você deixasse seu recado final ali para a Câmara da Verdade. Boa. Cara, recado final como eu disse, trabalhe muito, trabalhe bastante, trabalhe para você se orgulhar do que você faz, mas não esqueça de se recompensar, de recompensar as pessoas que estão próximas a você, até as pessoas que você não conhece. Se você é uma pessoa que pode mais, e se você tiver com alguns probleminhas aí na sua área de vendas, chama esse cara aqui, essa turma, que eles arrebentam. Muito bom. Turma, muito obrigado, Matheus, mais uma vez aí pela visita. Que isso. Episódio 89, já, episódio número 100. Não esqueça aí, então, se você gostou de compartilhar, dar o like, se inscrever no canal. E se você tiver sugestões de pautas, dicas e convidados, também escreve aí pra gente, que a gente vai ter o prazer de analisar com todo carinho. E, se possível, quem sabe você está aqui na bancada junto com a gente. Um forte abraço, até lá, muito obrigado, valeu, vendas, 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 uou!